Agora a gente ouve a Colômbia, lembrando que ameaças dos Estados Unidos pairam também sobre os colombianos. Vamos ver. Consolidação de Paz das Nações e aos oradores invitados por e aos demais oradores convidados Esta é a primeira intervenção de Colômbia no Conselho Essa é a primeira intervenção da Colômbia no Conselho de Segurança como membro não permanente para o período de 2026-2027. A Colômbia assumiu essa responsabilidade com profundo sentido de senso de dever e o faz desde o primeiro dia na defesa inequívoca do direito internacional e dos princípios e propósitos consagrados na Carta da ONU. Paz, a segurança internacional, a solução pacífica das controvérsias, a proibição do uso da força, a igualdade soberana, o respeito à integridade territorial e à independência política de todos os estados. A Colômbia condena de forma categórica os acontecimentos da madrugada de 3 de janeiro na Venezuela, nos quais foram registrados múltiplas explosões e atividades aéreas sobre Caracas e em outras áreas do país, no contexto de um ataque militar perpetrado pelos Estados Unidos, incluindo bombardeios em instalações civis e militares, levando pânico à população. Isso representa uma evidente violação da soberania, a independência política e a integridade territorial da Venezuela. Não há nenhuma justificativa em nenhuma circunstância para o uso unilateral da força para cometer um ato de agressão. Essas ações constituem uma grave violação do direito internacional e da Carta da ONU, incluindo a proibição do uso da força e da ameaça do uso da força, o princípio ao respeito à soberania e à autoridade plena dos Estados sobre seu território, incluindo seus recursos laterais, a integridade territorial dos Estados e os princípios de defesa coletiva, sobretudo quando colocam em risco as populações e os bens de caráter civil. Defender esses princípios não é uma opção, e sim uma obrigação comum para preservar a paz e a segurança internacional. Precisamos recordar que os dispositivos da Carta apenas admitem o uso da força em circunstâncias excepcionais, como a legítima defesa diante de um ataque armado ou quando existe a autorização expressa deste Conselho de acordo com o capítulo 7, em alguns casos, e não para assumir o controle político de outro Estado. Sendo assim, nós rechaçamos qualquer ação militar unilateral, qualquer ato que possa agravar a situação ou colocar em risco a população civil. E fazemos um chamado para a diminuição da temperatura e para que não se use a força, colocando em risco pessoas que vivem em uma situação delicada. Elas devem ser a prioridade absoluta. Já aprendemos com nossa experiência que a população civil é quem sempre paga o maior preço de um confronto armado. Senhor presidente, a América Latina e o Caribe sempre se proclamaram como uma zona de paz. E essa vontade e compromisso coletivos na nossa região devem ser respeitados. Ações unilaterais contrárias ao direito internacional colocam em risco a estabilidade regional, aumentam a insegurança e agravam as condições já complexas que vive a população civil com os efeitos devastadores que ultrapassam as fronteiras soberanas da Venezuela, com impacto direto em países de outra região, como a Colômbia. De maneira preventiva, a Colômbia colocou medidas para proteger a população civil e preservar a estabilidade
integridade da fronteira, atendendo a necessidades eventuais da população, especialmente a população migrante, em coordenação com as autoridades locais. A Colômbia tem sido e seguirá como a maior receptora solidária da população venezuelana, que, diante da incerteza que representa a crise ocasionada por esses ataques, pode gerar um fluxo imenso de migração, que pode trazer um esforço significativo de recursos e capacidades e assistência nas zonas de acolhida desses migrantes. Senhor presidente, essas ações nos fazem lembrar nos piores momentos de ingerências da política latino-americana e do Caribe e constituem uma clara ameaça à preservação da região como uma zona de paz. O compromisso que, como Estado, nós assumimos de resolver nossas diferenças de forma pacífica através do diálogo e da negociação. E outra forma disso está estabelecido no direito internacional com os instrumentos que temos no nível mundial e regional, com a Carta da ONU e também a Carta da Organização dos Estados Americanos. É importante mencionar que essa situação significa para a paz e para a segurança internacional. Além da nossa região, especialmente quando um membro permanente do Conselho de Segurança toma a decisão de usar a força e assumir o controle de maneira unilateral de outro Estado soberano, como se fosse um objeto, e de apropriar-se de recursos naturais ou estratégicos desse país, isso deve ser profundamente preocupante para a ordem internacional.